sou a Mari e hoje nós vamos ver por que a situação de vocês mudou. É uma leitura para qualquer relação que você teve, seja familiar, de amigo, de amiga, relação afetiva, amorosa, nível romântico. Então você pode escolher qualquer pessoa que você já se relacionou e que teve uma mudança na relação, né? Assim, deixou de ser amigo, teve uma relação familiar que depois não deu muito certo, vocês também não se falam melhor, não se falam tão bem hoje. Então, tudo isso aqui a gente pode ver com essa leitura, tá? Qualquer pessoa. Para começo, vamos aqui. Grupo de número 1, a Labradorita. Grupo de número 2, a Raolita. Ou grupo de número 3, a Fluorita. Grupo de número 1, Labradorita. Por que a relação de vocês mudou? Lua, Papa, Imperatriz. Por que a relação entre você e essa pessoa mudou? Seis de copas, cavaleiro de copas, 6 de ouros. Certo. Bem, deixe-me entender aqui o que aconteceu entre vocês. Tá. A situação de vocês aqui, saiu a carta da Lua com 6 de copas. Então, a mudança veio por questões a nível emocional, inconsciente e também questões do passado. Então, pode ser, por exemplo, traumas do passado em que dentro da relação a pessoa ou você também não se sentiram capazes de lidar com o que estava acontecendo. Pode ter ou você ou a pessoa o trauma, né, emocional aqui, o trauma do passado. Pode também falar de questões do inconsciente, em que a pessoa ainda não reconhece certos padrões, ou você não reconheceu ali naquele tempo, ou ainda não reconhece certos padrões em que muitas vezes podem levar para um relacionamento de conflitos, tá? Aqui no geral é o relacionamento de vocês, por isso que eu falo, pode ser tanto questão sua quanto questão do outro. E só você vai saber dizer se é mais seu ou do outro, ou dos dois, de ambos, enfim. Então, no geral, a relação, ela traz uma carga emocional em que é como se aqui vocês não falassem na mesma língua emocional, né? na mesma linguagem. A comunicação pode não fluir porque são estados emocionais diferentes e estados emocionais que podem não ter sido percebidos, ser compreendidos, da onde vem a raiz do problema, a raiz da história, sabe? A raiz da questão. Porque muitas vezes a gente passa, cada um passa a nível individual por situações em que a gente elabora de um jeito, a gente entende de um jeito. E como essa pessoa provavelmente aqui pode não ter vivido a mesma coisa ou não ter dado o mesmo significado, não entende. Então, aqui está me vindo um exemplo seguinte. Vamos supor, 2 irmãos que passam por um processo de separação dos pais. Aí um irmão pode ficar mais ressentido com um, o outro com o outro. Ou um irmão achou muito difícil lidar com a separação dos pais e pro outro parece que não foi nada demais. Parece que assim, sei lá, de repente eu posso morar em outra casa, que legal. Sabe assim? Então parece que a pessoa que não assimilou ou nunca entendeu o que o outro irmão passou, porque para o irmão o significado do evento que ele deu foi outro. E para aquele outro irmão ele deu um outro significado. Então assim, aqui eu vejo que vocês
passaram por isso. Cada um dá um peso para alguma coisa. Então, poderia não ter sido compreendido aqui as dores e as dificuldades de cada um, tá? Por isso que a situação acabou mudando, por essa sensação de não compreender, né? Como é que o outro não vê o que eu vejo? Meio que vem isso aqui, tá? Agora, essa aqui é no geral, relação, o que aconteceu e tudo mais. Por que mudou? Vamos aqui pro Papa e Cavaleiro de Copas. Eu tive um problema na câmera, mas vamos voltar. Aqui, por que a situação mudou para a pessoa com quem você se relacionou, né? Tendo em vista esses desafios que saíram aqui da relação, a pessoa ela foi à procura de mais contentamento emocional, de se sentir compreendido ou compreendida, de até mesmo aqui esse Cavaleiro de Copas pode falar de alguém que não queria olhar para o difícil, então vai em busca do fácil, não queria olhar para as situações difíceis de ser lidadas, então quis ir pelo caminho mais fácil. Aquela pessoa que fala, tô vendo dificuldade aqui, então assim, tô me relacionando com alguém. Aí apareceram as primeiras dificuldades. Vou pular fora porque não é pra mim não. Vou começar do zero, vou começar de novo. Porque a fase inicial de se relacionar é uma fase mais tranquila, né? Que você vai ali tentando conhecer a pessoa. Então muitas vezes a gente também quer mostrar a nossa melhor versão, quer mostrar o nosso melhor lado. Então não vai colocar tanto ali logo de cara as dificuldades, sabe? As dificuldades de personalidade. A não ser que não bata mesmo a energia, né? Logo no primeiro encontro você já fala, não é pra mim. Só que eu tô falando dessa coisa do flerte, de você ir conhecendo a pessoa aos poucos, sabe? Você tem um interesse, você quer conhecer mais a pessoa. E às vezes esse primeiro momento de vivência, de você se relacionando com alguém, é mais bonito, é mais legal, é aquela coisa que o povo fala, né? No primeiro ano é muito bom, só as coisas boas. Aí no segundo você já vai vendo, né, as dificuldades da relação. Quando você namora é tudo muito bom. Aí quando você vai morar junto, você vai vendo que é difícil às vezes lidar com a pessoa 24 horas. Então eu vejo que é uma pessoa que talvez sempre busque ali, assim, o caminho mais fácil. Se é uma relação amorosa, afetiva, a gente tem a pessoa aqui talvez querendo viver sempre a fase mais gostosa da relação e talvez desconsiderando que vai existir momentos difíceis. E quando tem esses momentos difíceis, a pessoa não quer lidar, sabe? Então, eu tô vendo isso aqui. Agora, se for outro tipo de relação, né, que não afetiva, amorosa, eu vejo alguém que também, muitas vezes pode não querer conversar sobre assuntos que estão atrapalhando a relação, pessoas que gostam de fugir dessas conversas, pessoas que não gostam de confrontação, não gostam de ter que dialogar, ou até querem dialogar, mas não pode ser de um jeito muito agressivo, uma pessoa mais sensível aqui, tá? Então, alguém que parece aquela pessoa meio escorregadia, que parece que você nunca fala o que precisa falar, ou que sempre tem uma frase pronta para dizer e sair como vítima, ou sair como beleza, eu falei isso, então a gente não vai mais discutir sobre, porque a pessoa já corta aqui e não quer realmente ir lá no fundo da questão, parece que não tá ouvindo, sabe? Que temos um problema, vamos tentar resolver? Entenda o meu lado, para eu entender o seu. Então a pessoa que ela parece assim ter essa barreira para lidar com situações difíceis da relação. E pode ser uma pessoa que você tem que repetir várias vezes a mesma coisa, não entra na cabeça da pessoa. Então eu vejo alguém que gosta de acabar indo para um lado de escapismo das dificuldades, sabe? Que talvez não tenha dentro de si amparo de lidar com certas questões, sabe? Ela não encontra o amparo que precisa para ter que lidar com o difícil, com o lado emocional difícil. Pode ser que em outras áreas da vida a pessoa super, sabe, vai, enfrenta, dá cara a tapa, mas outros aqui, a pessoa ela se sensibiliza demais e acaba querendo fugir e não ter que resolver, né? Então, por que no final das contas mudou para essa pessoa? Mudou porque é como se ela não quisesse ter que resolver. É como se ela não quisesse ter que lidar com a conversa, com a história, com a situação. Então ela só prefere seguir em frente, fazer coisas às vezes desconexas, assim. Pode ser que a pessoa finja que nada aconteceu, pode ser que a pessoa nunca entre no tópico, porque ela não quer ter que lidar com todo emocional, que vai ter que vir à tona de novo e tudo mais. Pode ser que a pessoa termine o relacionamento, mas já engata em outro,
sabe? Então eu vejo aqui essas dificuldades a nível de olhar para o interior. Parece que está mais no exterior aqui, porque o Papa é alguém do mundo exterior. É claro que o Papa na luz, ele vai ter seus estudos, ele vai ter o seu aprendizado interno. Mas se um Papa fica muito para o mundo externo, ele perde essa conexão com o religário, né? Ele perde a conexão com o mundo espiritual. E aí a gente vê muitas vezes os padrões humanos em padres que estão ali para passar a mensagem, mas também para dar o exemplo. E aí eu sinto aqui que pela energia das cartas, a pessoa vai para o lado mais externo. Então, vou viver o externo, me preencher de externo para não olhar para dentro, ok? E agora, o que pode acontecer dessa relação? O que você pode fazer? Ou como essa situação vai se encaminhar? A relação de vocês. Eu vejo que tem possibilidades de vocês encontrarem um caminho do meio para essa relação, tá? E a Imperatriz com 6 de ouros fala que ainda é possível restaurar essa relação. É possível mudar de forma significativa a relação. Pode levar tempo, pode ser que você precise de muito diálogo, de muita paciência, de muita abertura também. A pessoa também vai precisar de tudo isso para aceitar certas situações, para te ouvir, para considerar também o seu ponto de vista, tá? Mas tem caminhos para vocês se acertarem, para vocês viverem uma relação melhor. Aqui, por exemplo, pode falar de retorno de pessoas, pode falar de talvez a pessoa retornando não como era antes, mas mais tranquilo, tranquila, aceitando o fato, não levando para o coração, não ficando com mágoa e ressentimento. Não digo que isso seja para agora, mas é possível transformar a relação sim, tá? A Imperatriz, ela quer viver o melhor. E o 6 de ouros também quer viver o melhor. Então aqui é como se vocês pudessem encontrar os limites da relação, ou vocês pudessem encontrar até que ponto pode ter uma relação com essa pessoa, a forma de se relacionar que vai ser melhor, que vai ficar mais ajustado para vocês e para as dificuldades e limites de vocês. Então eu vejo aqui que é possível vocês se relacionarem em algum momento de novo com mais estabilidade, segurança e maturidade. Bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, a Raulita. Por que as coisas mudaram entre vocês? A força, a Imperatriz e o louco. Por que a relação de vocês mudou? Rainha de copas, 4 de copas, 10 de copas. Olha, aqui eu vejo que vocês tiveram ou têm muitos sentimentos um pelo outro, tá? É um sentimento muito profundo aqui. Então vamos lá. Com relação à situação de vocês, tá? Com relação à relação de vocês, né? Então, nesse contexto, a relação, o que vem aqui? A força com rainha de copas. É possível que vocês pudessem entrar em um cabo de guerra sobre se colocar os seus sentimentos, né? Então a pessoa e você querendo aqui dialogar, conversar, mas muitas vezes tornando isso um pouco mais desafiador, mais difícil na explicação, na exposição dos seus sentimentos, podendo ter de alguma forma não entendimento do que cada um sentia, tá? Com essa carta da força, então falando mesmo dessa situação de forçar uma barra,
de tentar uma coisa a todo custo, entrar na cabeça da pessoa, para a pessoa entender, para a pessoa sentir, para a pessoa perceber também o seu lado, ou então a pessoa querendo que você entendesse o lado dela, porque é a relação de vocês. Então, no geral, os dois, ou as duas, meio que queriam colocar seus sentimentos a todo custo. Até certo ponto, isso é muito bom. É como você coloca a situação na mesa, né? Expõe os seus sentimentos, que muda a figura, que muda o tom da cena. Então, assim, eu acho que é importante a gente colocar o que estamos passando internamente. Mas como a gente vai falar? Tem que ter certo cuidado, porque às vezes tem aqui um querer e um desejo que a pessoa te entenda e ela te compreenda e ela te abrace num nível emocional e que a pessoa não dá isso. E aí a gente fica mal, a gente fica frustrada, a gente fica, ou frustrado, né? A gente fica se sentindo assim, como é que eu posso me relacionar com alguém que não leva em consideração meus sentimentos? Mas cada um acessa até certo ponto a compreensão, porque ninguém pode viver ou entender de forma unânime o que a gente sente. Ninguém está aqui dentro desse corpo sentindo o que a gente sente. E a empatia, ela vai só até certo ponto. A empatia não é você falar, eu sei o que você passa, porque eu sei o que você está sentindo. Não é bem assim. A empatia, ela é aceitar, entender, compreender a partir do que o outro fala, o que ela está sentindo e validar e considerar que pode ser real sim. Porque assim, se você fala, eu já amei, eu também amei, e eu sei o que é amar, você sabe o que é amar. Só que cada um de nós amou de um jeito. Mas o sentimento a gente sabe qual que é. A gente entende a palavra amor, a gente sabe qual é o sentimento. Ou então, eu fiquei com raiva. Todo mundo já ficou com raiva. A gente sabe como é que é o sentimento. Só que cada um lida com a raiva de um jeito diferente. O sentimento é o mesmo, mas a gente lida de formas diferentes. A gente expressa ele de formas diferentes. A gente deixa ele contaminar a gente de formas diferentes, tanto o amor quanto a raiva. Entende? Então a empatia ela só vai até certo ponto. E aqui eu sinto que às vezes vocês podem ter querido mais, ter desejado mais, e talvez não recebeu esse mais. Mas como se às vezes a gente vai dar o mais e não vai ser reconhecido? Às vezes você deu mais para essa pessoa e ela não reconheceu, ela nem percebeu que era o mais, né? Que você estava fazendo até a mais do que você normalmente faria. E então essa situação ela entra num conflito. E isso é um conflito muito natural humano. A gente tentar entender o outro, mas ao mesmo tempo a gente não entende. E ao mesmo tempo, às vezes a gente não consegue dar o que o outro precisa, mas o que o outro precisa? Será que quando eu dou é suficiente? Então eu vejo esses questionamentos aqui na relação de vocês. Tá? E isso pode ter culminado para o desentendimento na relação. Ok? Essa força, ela fala que vocês já podem ter encontrado o meio termo e terem se sentido acolhidos. Porque é só calibrar a força que é feita, é só calibrar o peso certo. Ninguém pode já chegar na academia e levantar um peso de 100 quilos. Até poder pode, mas pode gerar uma complicação no corpo, né? Uma dor, pode distender algum órgão. Então, assim, pode distender um músculo, melhor dizendo, distender um músculo. Então, pode acontecer certas coisas que podem machucar a pessoa. Então, aqui, se você fala assim, não, eu tô muito triste, preciso disso. Às vezes a pessoa vai conseguir dar na mesma proporção, mas nem sempre a gente acerta. Nem sempre aqui nessa relação houve esse compasso acertado entre vocês. É isso que tá saindo nas cartas, tá? Então, não é que necessariamente para todo mundo, a todo tempo a pessoa não te entende. Às vezes ela até te entende, até ela consegue suprir o que você precisou, mas a maioria das vezes o que ficou na memória foi a dificuldade de se encaixar, entendeu? Porque pode ter extrapolado ou não ter empregado a força necessária para o entendimento. E aí a gente vem com a Imperatriz e 4 de Copas, falando do porquê que mudou para a pessoa. Por que a pessoa também não conseguiu fazer movimentos para resolver a situação de vocês. Imperatriz com 4 de Copas vai falar de alguém que muitas vezes pode ser mais cabeça dura, alguém que pode ter
suas verdades como certas, né? E o 4 de copas aqui, a pessoa é como se aqui ela talvez não quisesse seguir por um caminho que ela achava que era o certo, que é o adequado, que é o mais correto a se fazer, e não abriu realmente os ouvidos para te escutar, não abriu o coração para entender, não abriu a cabeça para entender, né? Então ficou aqui mais taxativo, uma pessoa assim, não deve ser isso não deve ser isso tudo não é isso que ela tá sentindo. Ou então, tá, é isso que ela tá sentindo, mas também tem que ver os meus sentimentos. Então a pessoa se colocando um pouco aqui no centro do mundo e não sendo flexível o suficiente. Porque o 4 de copas traz a não flexibilidade para uma imperatriz. O 4 de copas enxerga as coisas de um jeito e só enxerga daquele jeito, entendeu? E aí mostra que na figura tem uma copa acima, mas a pessoa só tá olhando para essas 3 copas abaixo. Então, assim, teria outras formas de resolver a situação, mas a pessoa não conseguia enxergar. E aí ela se afasta por achar que é o caminho mais certo. Ela muda a relação de vocês por achar que é melhor assim. Não tem outro jeito, é melhor assim. Quando na verdade até tinha, mas a pessoa não teve o alcance para ver que podia lidar de outra forma, tá? Então acabou tornando essa imperatriz mais flexível, menos flexível, acabou tornando a imperatriz inflexível, acabou tornando a imperatriz como na sombra, que manda, que desmanda, que tem suas regras e cortem as cabeças, sabe? A rainha é louca, assim, então cortem as cabeças, é assim que eu quero, é assim que eu comando a minha vida, tá? A relação de vocês, e agora? Como é que pode ficar? Pode melhorar. Tem caminhos para melhorar. Aqui sai a carta do louco com 10 de copas. O início de uma jornada, o fim de uma jornada. Então, assim, tem caminhos para vocês melhorarem, mas isso passa por um renascimento de sentimento. Isso passa por uma renovação das emoções. Como vocês vão fazer isso? Não sei. Só você que sabe das suas dores, só você que sabe de como você se relaciona, só você que sabe do outro, desse outro que você me pergunta ou dessa outra pessoa que você me pergunta, tá? Só você que sabe, mas aqui e também só você vai saber como renovar as emoções. Então, eu vejo aqui um exemplo que é o seguinte: a pessoa machucou você. Não, vamos melhor. Vamos supor que essa pessoa que você mentalizou machucou alguém que você gosta muito. Você gosta das duas pessoas. Você gosta das duas pessoas, mas ela machucou alguém. E aí, que é alguém que é muito importante para você também. Vamos colocar assim, é um pai que falou mal de uma mãe. Mas você gosta do pai e você gosta da mãe. Só que ela machucou muito a mãe, esse pai machucou muito a mãe. E aí você pensa, poxa, eu quero dar apoio pro pai, eu quero dar apoio pra mãe, eu gosto dos dois, mas pra falar a verdade, eu fiquei muito chateada que o pai fez isso com a mãe, certo? E aí como você pode se renovar e falar, mas o outro também precisa do meu apoio? Como você renova os sentimentos? Porque o que tá feito. O que machucou, machucou, sabe? Mas ao mesmo tempo você não quer quebrar os vínculos. Então, como você pode renovar o seu sentimento, mesmo sabendo de todas as burradas que esse pai possa ter feito, renovar seu sentimento e estar lá do lado desse pai, entendeu? Então aqui eu vejo assim, não é questão de apagar o que foi feito, não é questão de fingir que não foi feito, de fingir que a situação foi para esse lugar, não é questão de passar a mão na cabeça da pessoa, entendeu? Mas é questão de você falar, bom, independentemente disso, isso pode ser superado por mim? Pode. Não entrou num nível que pra mim é cortar relações total? Não entrou nesse nível. Então o que eu tenho que renovar é o sentimento mais puro que eu tenho por essa pessoa. Então o que eu tenho que me lembrar é do sentimento que conecta a gente e tentar vibrar nessa energia, tentar ter momentos que a gente lembre dessa emoção. Por exemplo, se é uma briga de casal, por que vocês querem se relacionar? Qual é o motivo? O que levaram vocês a terem a união que vocês têm hoje? É um sentimento de amor, de generosidade, de amor genuíno, de estar com essa pessoa e me sentir jovem de novo. Pronto, faça movimentos e faça coisas para você sentir aquilo de novo, para que seja um pouquinho diminuída a dor,
né? A dor vai estar lá, a ferida vai estar lá, mas então estimule momentos em que você volte para aquele estado inicial lá do início da relação, sabe assim? Aqui é renovar as emoções e tentar recomeçar a partir dessa renovação das emoções. Não é desconsiderar o que foi feito, não é apagar a sua história, não é passar a mão na cabeça dessa pessoa, mas é focar no trabalho em conjunto de que podem ter uma relação mais saudável e sadia. E é trabalhar em cima disso. É trabalhar na solução e não no problema. Porque quando você trabalha na solução, o problema vai sendo resolvido. Entendeu? É por aí. E se o problema fica aparecendo, você está na solução, mas o problema aparece, aí reconsidera se essa relação ainda tem que existir, entendeu? Mas se você for focar na solução, pode ser que aqui a relação vibre de forma como tem que vibrar, saudável e legal, sustentável para vocês. Porque a tendência é positiva, é um 10 de copas. 10 de copas é satisfação emocional, plena. E o louco é começar uma jornada nova para você sentir toda essa capacidade de amar, de sentir entendido, compreendido. Mas para isso é focar na solução. A solução é diálogo, vamos no diálogo. A solução é terapia, vamos na terapia de casal ou de qualquer coisa assim. A solução é falar de forma diferente, menos agressiva, vamos trabalhar isso. A comunicação não agressiva. A solução é... Só que assim, a pessoa tem que estar junto com você, né? Não dá pra você fazer todo o trabalho sozinho ou sozinha. Mas se tem esse companheirismo, tem essa parceria, a relação flui aqui muito bem. Foca na solução, não no problema, não na dor. Por um período, tudo bem você focar na dor, porque às vezes não é fácil desconectar da dor assim. A gente fica lembrando, né? Bem à tona, as inseguranças, os medos, as raivas, o ressentimento, a mágoa, bem à tona. Só que aí depois você engata essa primeira e vai no caminho da solução. E não ficar ruminando o passado, tá bom? Essa aqui é a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3. A Florita. Por que as coisas mudaram entre vocês? O enforcado, o louco e a força. Por que as coisas mudaram entre vocês? Por que a relação mudou? Dez de espadas, ás de copas, ás de espadas. Gente, aqui pode ter uma renovação na relação de vocês, viu? Tem muitos processos sendo finalizados e novos processos sendo com potencial para começar, tá? Vamos lá. Enforcado com 10 de espadas dentro da relação de vocês. Então, no tom geral, a relação, ela passava por muitas dificuldades aqui, mas no nível, assim, de dificuldade com sentimento até de esgotamento, sabe? Dificuldades pesadas, com enforcado e 10 de espadas, nossa, era tipo, sinto muito por você ter passado por isso, tá? Sinto muito mesmo, porque o que vem é que relação conflituosa e difícil aqui, muito difícil. E é como se ambos não cooperassem, mas não colocando culpa em você, mas é como se ambos não falassem a mesma língua, por isso que fica difícil cooperar, sabe assim? Por isso que fica difícil entender. Você tem suas razões e a pessoa também tem as dela. Porque o que eu vejo aqui é um conflito nas ideias, um conflito nos valores, ou um conflito nas crenças, um conflito na cultura, um conflito na educação recebida, sabe? Por exemplo, o que está me vindo aqui de exemplo é gerações diferentes. Então, um conflito entre a mãe e um filho. A mãe nascida numa época com uma cultura X, aí o filho já nasce numa outra época com uma cultura totalmente diferente. Aí choque de conflitos. E as pessoas muito arraigadas naquilo que acreditam, sabe? Então, eu tô vendo essa situação como um todo. É claro que eu tô fazendo uma leitura geral, então pode ser que você fale, não, eu sou menos assim, é o outro que é.
e poderia ser realmente, porque eu vejo aqui, nossa, chega a me arrepio, é uma dificuldade tremenda de entender, de compreensão, de encontrar a solução para os conflitos. Não necessariamente é uma relação que sempre foi difícil. Pode ser que em alguns tópicos era uma relação que fluía e em algumas questões vocês se combinavam, mas na grande maioria aqui eu vejo a dificuldade mesmo no geral, para a grande maioria das pessoas que vão ver esse vídeo e vão escolher essa opção, tá? É claro que a gente não pode tomar a parte pelo todo. Às vezes não vai dar para comparar. Não dá para falar que essas duas cartas representam o todo, porque as relações são muito mais complexas. O que as cartas estão me permitindo ver é um lado da história, entende? O que as cartas estão me permitindo ver é um determinado momento, uma determinada relação que flui aqui assim, mas não é possível determinar que sempre a relação vai ser muito difícil. Para alguns casos vai bater, para outros não, tá? Até porque o tarô, ele me mostra aquilo que é permitido eu ver. Nesse momento, essa informação que eu posso passar, tá? Então, eu vejo aqui as grandes dificuldades. Pode ser que antes era até bom, mas de um período para cá começou a degringolar a relação, entendeu? Então, cada caso é um caso, filtre o que eu estou falando, ok? Mas aqui eu vejo a dificuldade muito grande e muitas vezes você querendo renascer, você querendo fazer diferente, pode ser que aqui a pessoa não queria. Você pode ser a pessoa que propunha novidades, que propunha mudar a relação. Você pode ser aquela pessoa que falava, vamos tentar fazer coisas diferentes para nossa relação ficar melhor, e é a pessoa mais intransigente aqui. Não quer dizer que em algum nível você não tenha certa intransigência, às vezes a gente tem mesmo. Tem coisas pra gente que são dadas como certas e que ferem os nossos princípios, e eu entendo. Só que é como se fossem realmente dois leões, assim, sabe? Como se fossem duas pessoas de muita personalidade e que vai chocar. Porque quanto mais a gente tem a nossa personalidade forte e com as nossas verdades muito bem claras, é difícil às vezes a gente aceitar situações diferentes, pessoas querendo da gente coisas diferentes, entende? Então, assim, não tira a sua razão. Mas aqui eu vejo realmente a dificuldade que muitas vezes duas pessoas de muita personalidade enfrentam. Quem que vai ceder? Quem que vai ser a pessoa flexível? A ponto também de não sacrificar a própria individualidade, sabe? Então eu tô vendo isso aqui. Bom, a carta do louco com as de copas, tanto a carta da força com as de espadas, me trouxe esperança para essa leitura, o que foi muito bom. Mas antes disso, deixa eu entender aqui com o louco e as de copas, por que a pessoa quis se afastar? Por que a pessoa não mudou a relação? Ou então por que a pessoa ficou estranha com você? A gente vai ver aqui. Eu vejo que a pessoa também quis recomeçar. É como se a pessoa tivesse chegado num limite e ela falou assim, chega, não dá, não tem como eu sentir, ou não tem como eu me mudar, então é melhor me afastar, ou é melhor eu sei lá, seguir fazendo o que eu sempre faço, ou me distanciar um pouco, dar um tempo. A pessoa escolheu a partir de uma reflexão que ela fez e ela chegou a um ponto que disse, chega, não dá mais pra mim, tá difícil. E tudo foi motivado pelas questões emocionais dela. Eu vou tirar só mais uma carta para ver o que ela elaborou dessas questões emocionais. Tá. Bom, aqui vem um 5 de paus. Então, assim, o que acontece aqui? A pessoa, ela se viu num nível de esgotamento emocional muito grande e deu basta para ela própria. E isso pode ter interferido na relação de vocês, entendeu? Mas é mais por ela fez por ela o movimento. Se é certo, se é errado, só você que sabe. Se você julga certo ou julga errado, julga precipitado ou não, só você que sabe. O tarô não tá julgando e nem tá falando a qualidade desse movimento. Só tá falando que vem de um lugar emocional, do emocional da pessoa em si, né? E ter que lidar com tudo isso. Só que esse 5 de paus fala que esse emocional da pessoa por vezes não é bem interpretado. Então é como se aqui a pessoa visse mais conflitos onde não tem, ou visse mais negatividade, ou a pessoa é mais pessimista, a pessoa é mais... a pessoa não consegue ter um bom discernimento sobre essa situação, uma boa compreensão, entende? Porque o 5 de paus muitas vezes pode falar de conflitos que são conflitos até que daria
Se outra postura fosse tomada, conflitos que dariam para ser resolvidos, sabe? Mas a pessoa toma tudo de uma forma tão exacerbada que aí acaba não enxergando que tem solução, não acaba enxergando que nem é um conflito tão grande assim. Se a pessoa está sentindo, quem sou eu para falar que não é um conflito? Só que é como se a pessoa pudesse ter uma outra interpretação, uma outra percepção da realidade, mas ela ainda não conseguiu acessar. Então, para ela ainda é muito, para ela ainda é uma questão assim que mexe muito, e tudo bem. É a vivência dela, é a história dela, é como ela interpreta a vida dela e as emoções, sabe? Mas aqui o tarô fala, olha, poderia ser visto de forma diferenciada e a pessoa não teve o alcance, não conseguiu. Mas ao menos ela quis dar um basta e falar, acho que eu vou ter que rever algumas coisas. Como ela fez isso? Não sei. Se foi benéfico para a relação de vocês ou não, não sei, só você pode dizer. Mas partiu de um coração genuíno, partiu de uma vontade genuína. Partiu de falar assim, chega, eu preciso transformar alguma coisa aqui, entendeu? Agora, como ela fez isso, aí vai de acordo com o tanto que ela pôde fazer de movimento, sabe? E às vezes a gente não tá tão terapeutizado assim para ver que certas condutas é legal não fazer, que certas condutas a gente não pode tentar mais, né? Que às vezes não é legal a gente ter um problema e dormir achando que vai resolver. Então, aqui tem alguma questão de a conduta que ela faz pode não ser a mais adequada, mas vem de um lugar genuíno de querer transformação. É isso. A relação de vocês, como fica? E agora? Como é que pode ficar? A força com as de espadas. Aqui, a esperança que me vem é que vocês podem se resolver. Vocês podem se resolver. Na hora de resolver, pode ser que a língua esteja bem afiada entre vocês, tá? Então, cuidado ao querer colocar um dedinho na ferida, jogar uma indireta, fale com mais calma, com mais diplomacia. E exija que a pessoa também fale assim, porque não é correto, não é justo a gente ficar apontando o dedo, machucando ainda mais. Já tá tão ferido, então não vamos ficar mais mexendo na ferida, sabe? Esse seria o indicado. Eu vejo uma luz no fim do túnel porque esse As de Espadas do lado da força poderia falar de um certo controle que vocês podem ter, e aí o As de Espadas indo para a luz é perfeito, é o entendimento, é a razão em cima da emoção, é a compreensão maior, sabe? Então aqui vocês podem resolver de uma vez por todas. Agora, é uma espada, e uma espada corta, então cuidado com a comunicação, entendeu? E a pessoa também tem que ter esse cuidado. E saiba que vocês podem acabar entrando nessa energia da comunicação que machuca. Mas no geral, vocês poderiam sim se resolver aqui. Vão conseguir? Aí depende de vocês. Depende do quanto vocês vão se esforçar para que tenha uma resolução positiva para a relação. Então, se não for para a comunicação aqui que machuca, resolvem lindamente, a ponto de talvez até não repetir mais os mesmos erros. E isso é muito legal. Isso é uma baita de uma evolução, de um amadurecimento, sabe? Muito bom, mas aí tem esse outro lado da moeda, que é que pode ser que você se machuque ainda mais, pode ser que a comunicação não esteja já preparada ali no nível de amadurecimento para acontecer, né? Então, talvez aqui dê um pouco mais de tempo para maturar melhor as ideias, para saber como é que vocês vão se comunicar um com o outro, ou uma com a outra, ou um com a outra, enfim. Veja isso, trabalhe a comunicação, para quando chegar na hora, a emoção não vir tão mais forte, acabar falando coisas que vocês se arrependam depois, entende? É basicamente isso. Agora, esse As de Copas aqui me deu uma motivação, sabe? De que a pessoa está disposta a olhar. Mesmo que ela ainda tenha dificuldades, a pessoa aqui, ela tem um sentimento genuíno de que não dá mais para ser assim, entendeu? Isso é muito bom, mostra a transformação. A pessoa quer uma transformação aqui com essa carta do louco. E o louco sempre mostra, a tendência do lado de cartas boas, como As de Copas, é querer algo bom, é querer em busca daquilo que é bom. Então a pessoa está engajada aqui em algum nível a saber que é importante essa mudança e uma mudança para melhor, não é uma mudança para pior, né? Também ninguém quer uma mudança para pior, mas é como se a pessoa visse com clareza agora algumas coisas que não viam antes. Tá trabalhada? Não. Tem o 5 de paus aqui na frente, mostrando que nem tudo ela enxergou, mas pelo menos ela já está fazendo esse movimento de mudança. Aqui até pode ser que vocês queiram resolver isso mais rápido,
Agora, veja se essa rapidez vai fazer sentido para a comunicação, porque se for, tipo, amanhã vamos resolver, talvez vocês ainda falem coisas que machuquem. Mas se tiver um tempo de maturidade aí sim a conversa pode ser boa. Então, veja bem se não tá cedo demais alguns movimentos, tá? Só para vocês ficarem melhor. Tem um perigo das coisas ficarem, cortarem relação, alguma coisa assim? Tem um perigo, porque as de espadas pode machucar muito, pode cortar muito. Mas eu vejo que com diplomacia vocês conseguem equilibrar a carta da força, porque a carta da força, antes de tudo, é uma carta de equilíbrio. É a mulher domando o leão. Então, assim, é possível sim, é muito possível. Mas trabalha também aí essas questões de comunicação para ir bem, tá bom? Finalizo aqui a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!